Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no vlog da Grande Linha. Sejam bem-vindos para este vídeo aqui. Que é esse vídeo aqui, né? Vocês podem estar se perguntando. Bom, há muito tempo atrás, não há tanto tempo assim, ano passado, eu postei um vídeo falando sobre o porquê de usuários de Akuma no Mi afundarem na água e falando sobre os grandes segredos do Kairoseki. Esse vídeo vai estar aí num card aí, se você quiser ir lá e assistir, eu talvez até recomendaria, mas é o seguinte, esse vídeo aqui é justamente uma correção, porque aquele vídeo lá, ele foi lotado de alguns erros que eu cometi e o cara da teoria que eu peguei também cometeu e que eu modifiquei e acabei errando. Enfim, tendo tantos erros naquele vídeo lá, eu como um cara científico me sinto no dever, me sinto na obrigação de vir aqui trazer uma retificação para vocês, uma correção daquele vídeo. Eu recomendo você ver, mas eu quero que você veja só para entender esse vídeo aqui, se você quiser, se não tá de boa, porque aquele vídeo lá tá totalmente errado. Não totalmente, mas grande parte. Bom, naquele vídeo eu tentei explicar o porquê de dois fatos bem curiosos em One Piece, que são exatamente o fato de que quando um usuário de Akuma no Mi cai na água, ele não consegue se mover, mas o seu poder ainda pode ser usado por outra pessoa. Por exemplo, alguém pode pegar e esticar o braço do Luffy dentro da água. Já quando o usuário está preso por algemas, ele não pode usar o seu poder, mas ele ainda consegue se movimentar. Como por exemplo a Robin lá em Enies Lobby, ela podia se movimentar, mas não podia usar os poderes porque estava com algemas de Kairoseki. Bom, primeiro que naquele vídeo eu me baseei numa teoria gringa que eu encontrei, que eu achei muito legal, mas que eu acabei tendo que modificar algumas coisas. Essa teoria gringa, ela se baseava na ideia de que Akumas no Mis davam os poderes ao usuário por meio dos espíritos dela, como se Akuma no Mi tivessem demônios de verdade que dessem o poder, que conferissem o poder a um usuário. Mas a verdade é que essa ideia está quase totalmente descartada por causa desse fator de linhagem, o fator de linhagem que foi citado para explicar a produção de Smiles pelo LoL lá no capítulo 698, o link vai estar ali na descrição, e também foi muito bem explicado esse fator de linhagem pelo Yonji lá no capítulo 840 para explicar a clonagem da Jeremy e tudo mais. Esses links aí vão estar na descrição para vocês dar uma olhada também. Eu ainda quero fazer um vídeo sobre esse fator de linhagem e cara, é um negócio muito foda, envolve genética e envolve frutas de Akuma no Mi e talvez como que elas transferem os seus poderes ao usuário. É umas viagens loucas que talvez dá pra tu teorizar e tem bastante coisa legal. A parte de ciência, as descobertas do Vegapunk são muito interessantes em One Piece e talvez eu possa trazer mais aqui pro canal. E beleza, né? Tudo que eu falei naquele vídeo que se refere a ter um espírito de Akuma no Mi que vai ser afetado pela água do mar, pela pressão ou pelo sal, ou por uma energia emitida pelo Kairoseki que vai fazer com que aquele espírito se sinta mal, tudo isso é besteira porque não tá certo, isso tá errado. Correção aqui, não é certo aquilo. Não existe ligação, ao menos não parece existir ligação entre o Kairoseki, a energia emitida pelo Kairoseki, e o poder do Barba Negra, né? Porque os dois têm o mesmo efeito. Os dois impedem o usuário de usar os seus poderes, mas eles impedem o usuário por motivos diferentes. O Kairoseki eu já vou explicar por quê. Agora, o Barba Negra já é um pouco mais complicado. O vídeo do Barba Negra também vai estar no card ali em cima. Aquele vídeo não tem tantos erros assim. Tá um vídeo bem interessante na parte mais de buraco negro e tudo mais. Tem essas viagens falando de espíritos de Akuma no Mi que de fato não são verdades, então vocês só desconsideram. Mas o vídeo do Barba Negra até que é interessante, não tem tantos erros. Voltando então para esse vídeo sobre o Kairoseki e a água do mar e tudo mais, naquele vídeo eu expliquei que o usuário não conseguia se mexer embaixo d'água justamente por causa da pressão da água do mar, porque eu disse lá que a água do mar tem uma pressão maior do que a água sem sal, né, a água doce. O que é verdade, assim, a pressão, a densidade da água do mar é maior, só que não é uma densidade tão grande o suficiente para ter uma pressão tão maior. É maior, mas assim, não é suficiente, tá ligado? É pouco, é muito pouco que quase não faz diferença. Faz você boiar mais fácil e tudo mais. Só que ainda assim é uma explicação muito rasa. Enfim, vocês pegam e desconsideram todo aquele vídeo lá e vão para uma explicação que o Raoni, que se vocês aí participam de grupos de One Piece lá no Facebook, se vocês estão lá, se vocês são fantasmas que só observam, se vocês debatem, vocês já devem ter visto esse cara por lá, o Raoni. Ele comentou
na publicação minha lá no grupo, onde eu publiquei esse vídeo lá, e ele comentou, e esse comentário dele é muito interessante, tem muitas coisas certas e que eu acho que fazem mais sentido, e agora nesse vídeo de correções eu acho que vale a pena eu trazer para vocês. Ele falou que a única diferença que pode existir entre o Kairoseki e a água do mar, note que pode existir, não que necessariamente exista, está na intensidade com que cada um age sobre o usuário, ou seja, a intensidade do Kairoseki e a intensidade da água do mar são diferentes. A intensidade com que o Kairoseki age sobre o usuário é diferente da intensidade com que a água do mar age sobre o usuário. Bom, é basicamente especulação, mas eu não acredito que vá haver uma grande explicação na obra sobre isso. Um usuário de Akuma no Mi somente é afetado pela água do mar quando ele está completamente submerso, quando ele tem água do mar por todos os lados do seu corpo. Por exemplo, o Aokiji, quando enfia a sua mão dentro da água para criar o Ice Age, ele não tem os seus poderes tirados, ele não fica fraco nem nada, ele precisaria estar totalmente dentro da água para os seus poderes não funcionarem, na verdade para que ele não conseguisse se mover. O Kairoseki, como foi dito pelo Kobe no capítulo 433, citando as experiências e as descobertas do Vegapunk, é uma pedra que emite a mesma energia que o mar. Logo a gente já pode assumir que existe de fato em One Piece essa energia emitida pelo mar. O mar emite uma energia. Essa energia que também é emanada pelo Kairoseki, já que o Kairoseki, segundo a explicação da obra, é o próprio mar em estado sólido, uma pedra de mar, literalmente. E essa energia misteriosa seria a responsável pelo enfraquecimento do usuário. Fica aí claro a dúvida do porquê. Por que esta droga, desta energia afeta só o usuário de Akuma no Mi? Eu não sei, não tem como saber. O Oda não vai explicar isso pra gente, eu duvido muito. Talvez algum dia, quando o Vegapunk aparecer na obra, ele crie uma explicação exata do porquê, de interações moleculares, não sei o que. Mas eu acredito que realmente foi só algo que o Oda botou ali para os usuários de Akuma no Mi terem alguma fraqueza. O que é bem interessante, né? Conveniente, é uma história de piratas e os piratas navegam no mar e a fraqueza dos piratas mais fortes está aonde eles estão pisando. Oh meu Deus! Talvez ele dê uma explicação, talvez não, mas foda-se, vamos seguir. Mas beleza, qual seria essa diferença entre o Kairoseki e a água do mar que fazem com que o usuário seja afetado de maneiras diferentes por esses dois componentes? Na água do mar, quando a gente está falando de algo líquido, né, de água, essa energia estaria mais dispersa, ela estaria menos concentrada do que, por exemplo, no Kairoseki, que é pedra de mar. Pega o mar e coloca numa pedra. Você pega, por exemplo, 1 litro de água do mar, você consegue fazer uma pedra de água do mar, o que seria impossível, seria tecnicamente gelo, mas de uma pizza coisa diferente. Você faria uma pedra pequenininha, porque você teria que condensar toda aquela pedra num lugar pequeno. Por isso seria como uma forma muito mais densa do mar, que emite em poucas gramas a mesma energia emitida por muitos litros de mar. Logo, o Kairoseki puro, o minério de Kairoseki, aqueles que eles tiram lá do fundo do mar, sabe-se lá como, ele é muito, muito potente, muito denso e emite muita energia do mar. Enquanto o usuário precisaria estar totalmente submerso na água do mar, somente um pouco de Kairoseki já faz com que o usuário se sinta debilitado. O grande exemplo que a gente tem é a ponta do JIT do Smoker, né, que a gente viu ele em ação lá em Punk Hazard, no capítulo 670 para ser mais exato. Também vai ter o link ali na descrição, na página 5 ou 6. Ele tá lutando com o Luffy, ele acerta só com a ponta daquele JIT dele aquela ponta que tem Kairoseki, e o Luffy já se sente debilitado, como se ele tivesse de fato entrado no mar por um tempo e saído. Foi um encostãozinho de nada e já saiu, foi um toque rápido e o Luffy já ficou fraco. Que prova pra gente que aquele Kairoseki ali é provavelmente Kairoseki puro, e esse Kairoseki é muito mais potente do que litros de água do mar, claro. Agora, como é que fica a questão da algema, né? Porque a algema não debilita a força totalmente do usuário, ela só debilita a habilidade do usuário usar o poder, ele pode continuar andando normalmente. E a explicação para isso também foi dada pelo Raoni, que é muito interessante. As algemas, elas são fabricadas, não é só Kairoseki puro e pronto. Tudo bem, se eles quisessem só colocar Kairoseki puro e pronto na algema, eles poderiam fazer, daria mais trabalho, gastaria mais Kairoseki, mas eles conseguiriam. Só que aí o usuário ia ficar todo debilitado, ele não ia conseguir andar, ele ia ficar
caído no chão, e aí seria muito problemático, porque daí teria que ficar carregando o usuário o tempo todo para levar ele daqui para lá. Assim o usuário consegue se mover, mas não pode usar o seu poder contra ninguém. Então é mais ou menos como se fosse assim: os cientistas lá da Marinha, eles sabem a quantidade X de energia do mar que vai fazer com que o usuário seja totalmente debilitado, com que ele não se mova por nada. E também sabem qual quantidade Y de energia do mar faz com que o usuário somente perca a capacidade de usar o seu poder. E aí a gente tem um ponto interessante. Quando o usuário está totalmente submerso no mar, ou seja, quando ele está totalmente sendo afetado por essa energia do mar ao seu ponto máximo, essa tal energia X, começou a chover, vai ficar uma barulheira, mas foda-se, eu não vou parar de gravar não. Quando o usuário está sendo totalmente afetado por essa energia no mar, ou com o Kairoseki muito concentrado, ele ainda pode usar o seu poder. Na verdade, ele não pode, mas alguém, por exemplo, pode puxar o braço do Luffy, ou pode puxar sua cabeça, como foi feito lá no arco do Arlong, puxar a cabeça do Luffy pra cima. Mas o usuário em si não consegue ativar o poder, e é aí que tá o ponto. Como o usuário não consegue nem se mexer, quem dirá ele vai conseguir se mexer o suficiente para esticar? Ou que nem no caso da Robin, se ela não conseguisse se mexer, quem dirá ela ia conseguir falar ou dar o comando de mão para criar uma mão lá não sei aonde, entende? E aí que tá, quando você diminui um pouco essa quantidade de energia do mar, por exemplo, misturando o Kairoseki com outro minério numa algema, você vai fazer com que o usuário somente perca a habilidade motora mais complexa, que seria justamente a habilidade de fazer o seu poder acontecer, seja lá qual ele for. É como se agisse sobre o sistema nervoso do usuário, que faz com que ele esqueça de uma hora para outra como é que se usa o poder. Ele só sabe andar e fazer os comandos mais básicos que qualquer ser consegue fazer. Logo, eles conseguem medir quanta energia que eles precisam para este efeito acontecer, eles misturam um tanto de Kairoseki para emitir tanta energia e voilá! Nós temos algemas e o mundo de One Piece está livre dos malvados usuários de Akuma no Mi. E bom, é isso aí. Você, o que você acha? Se você acha que tem alguma coisa além disso, se você tem alguma coisa para debater, deixa ali nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, que é muito importante, que deu um bom trabalho ali para pegar todas as referências e para resumir e trazer o comentário do Raoni aqui para vídeo. Enfim, se inscreva no canal ali se você é novo, se você não conhece o canal, ele conhece. Eu espero ver vocês nos próximos vídeos. Até mais e valeu!